Amém, meus irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos bendizer o nome santo do Senhor. Convido a missionária Maísa para louvar a Deus. E junto nós adoremos, bendizemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é digno de honra, de glória e de louvores. Graças a Deus. Aleluias. Os irmãos com certeza já almoçaram uma macarronada, né? Né, pastor? Já comeu um frango assado, uma macarronada. Então agora nós vamos agradecer a Deus, amém? Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar então ao nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor e louvá-lo por mais essa oportunidade de estarmos diante da presença dele, amém? Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor,
todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, de todo o nosso amor, de toda a nossa devoção, é o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e também, por que não lembrar do nosso Pai Celestial? Vamos louvá-lo, engrandecê-lo, porque Ele é o Pai que não falha, que não abandona, que não entristece. Vamos louvar esse Deus. Aleluia. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso Jesus, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não, não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisas, chame por Ele. Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra lhe guardar. Não, não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não, não tem tempestade que Ele não acalme. Ele na bonança
Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, te deu vitória, só por te amar. Aleluia, aplaudo o nome desse Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o nosso Deus, Ele é caminho no deserto, Ele é luz na escuridão, Ele é abrigo, Ele é amigo, Ele é fiel e Ele não desampara, amém? Vamos continuar adorando. Basta somente nós adorarmos que a presença dele se manifesta em nosso meio. Então, abra o seu coração e dê o seu melhor para Jesus. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás
Este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. E este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Diga isso. Continue repetindo isso para a sua alma. Nós passamos por algumas situações que nos desestabilizam e nós esquecemos quem é o nosso Deus. Então, se a sua alma, como a minha, está aflita, está ansiosa, repita isso para ela até que ela entenda. Esse é o nosso Deus. É um Deus de milagre, é um Deus de promessa, é um Deus que é luz na escuridão, é um Deus que é resposta, é um Deus que é alívio para a alma. É um Deus que é cura, é um Deus que não volta atrás com a sua palavra. Este é quem tu és. 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 Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura o teu coração. Ele é a resposta. Jesus, enxuga as tuas lágrimas e restaura o teu coração. Ele é a resposta. Jesus, este é quem tu és. 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 Aleluia. Aplaudo o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Hoje, segundo domingo de agosto, né? Titulado Dia dos Pais. E hoje nós estamos aqui, né? Infelizmente em pouco número, mas eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa dele. Agradecer a Deus por cada um dos pais que fazem parte da minha vida, né? Pelo meu esposo, pelo meu pai celestial, como minha filha falou, pelo meu filho que também é pai, pelos irmãos que estão aqui, que também são pais. E eu estava pensando, e grande é a responsabilidade de ser pai, né? Eu estava lembrando da passagem quando o Senhor fala para Abraão, quando o Senhor faz uma promessa a Abraão e fala que faria dele pai de multidões. E como é árdua a missão de ser pai. Eu quero ler um versículo que se encontra em Deuteronômio, que quando é falado aqui dos mandamentos, mas eu quero ler a partir do versículo Deuteronômio 6, a partir do versículo 3, que diz assim: Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais.
na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra, como eu falei aqui no início, quando o Senhor fala dos mandamentos, né? E quando fala da lei, e aí quando o Senhor fala, e as intimará a teus filhos, e delas falarás. Hoje eu falo aqui para profetas, para homens de Deus. E meus irmãos, que árdua a missão que o Senhor os entregou. Porque o Senhor ordenou que vocês fossem fazer o ide dele. Que vocês fossem pregar as boas novas. Mas antes de ir, o que o Senhor falou? Ensina a tua casa. Ensina os teus filhos, porque, meus irmãos, se nós ganharmos, se vocês ganharem o mundo e a sua casa não tiver salvação, de nada valeu a pena. Então, que o Senhor, Ele possa, a cada dia, dar sabedoria, dar estratégia, dar forças, dar condições para que vocês continuem orientando os filhos, ensinando as crianças, né? E nós que já temos adultos, crianças também, mais adultos, que a gente possa continuar orientando e que a gente venha lembrar que os filhos, as crianças aprendem através do exemplo. Então, que a gente seja exemplo, que vocês sejam exemplo de pai, de esposo, de homem de Deus, que vocês continuem dando bom testemunho de Deus aqui na terra, para que naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, os irmãos estejam lá ao lado do Pai e toda a sua família. E aí nós poderemos dizer, vocês poderão dizer, valeu a pena. Glórias a Deus. Eu quero dar a oportunidade para o Miguel. Hoje é culto do Dia dos Pais, ele estava me olhando. Sei que ele esperava a oportunidade. Salve os irmãos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, estarei lendo aqui em Lucas, no capítulo de número 15, versículo 11 ao 24, que diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte de herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele distante quando seu pai o viu,
pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Meus irmãos, nesta noite, especialmente hoje, que é um dia dos pais, nós nos encontramos com muitas pessoas que infelizmente perderam seus pais, o qual não é o meu caso, já que muitas dessas pessoas não celebram o dia dos pais, muitas dessas pessoas olham e pensam que não tem sentido, mas eu venho dizer para essas pessoas nesta noite que tem um pai que pode preencher esse vazio no seu coração. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é um pai que não te abandona. E se você abandona a ele, quando você voltar, ele se alegrará tanto, que na Bíblia mesmo diz que haverá festas nos céus. Então eu quero te dizer nessa noite, eu quero dizer para cada um de vocês nessa noite, nosso Pai Celeste cuida de nós. Por mais que nós não consigamos ver Ele em muitos momentos, mas Ele está sempre ao nosso lado, para preencher o vazio no nosso coração. E, meus irmãos, quero dizer a vocês nessa noite, que, primeiramente, o Feliz Dia dos Pais, para o pastor Marivaldo, para o Mateus, para o pastor Isaac, certo? Pastor Isaac, me perdoa, presbítero Anderson, e para cada um dos pais que estarão nos acompanhando aqui. Eu quero dizer que se você não tem o seu pai presente, se você não tem o seu pai com você, se ele não está mais entre nós na terra, eu quero te dizer, se por algum motivo você se afastou, se por algum motivo você se desenganou na palavra de Deus, eu quero te dizer, Jesus é o pai presente que não te abandonará, ainda que você o abandone. Quando você retornar, haverá festas no céu, pois Jesus se importa com cada um de nós. Cada um de nós, por mais pecadores que nós sejamos, nós temos o direito ao céu. Direito que o inimigo quer tirar, colocando essas ideias de que não temos mais salvação, que nada mais faz sentido, que a palavra de Deus não faz mais sentido. Ele tenta colocar essas ideias na nossa cabeça para que nós nos afastemos do nosso Pai Celeste. Mas eu quero dizer nessa noite, Deus está contigo, independente da situação. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. E assim como a cada dia nós buscamos proximidade com o nosso Pai Celestial, a cada dia nós queremos estar mais perto dele. Que nós possamos também a cada dia ficar mais perto dos nossos pais, cada dia mais perto da nossa família, porque nós não temos a certeza do amanhã, nós sabemos do hoje, e que se amanhã alguém nos faltar, se amanhã porventura o nosso pai, a nossa mãe nos faltar, que a gente possa lembrar dos momentos de alegria, dos bons momentos, porque isso faz parte da vida, né? Nascer, crescer e morrer. Então, queira Deus que Ele nos guarde, né, da tragédia de ter que enterrar um filho. Nós sabemos que é doloroso ter que se despedir dos nossos pais, mas temos que até por isso agradecer, porque imagina se em algum momento os nossos pais ou nós tivéssemos que sepultar um filho. Eu creio que a dor da perca de um filho é algo que nada, né, só Jesus pode preencher, como meu filho falou, mas fica um vazio imenso. Então que a gente possa agradecer a Deus por cada momento, que a gente possa viver cada momento com sabedoria. Vamos ouvir a Heloísa?
Igreja na paz do Senhor. Bom, feliz dia dos pais, Pai. Que Deus te abençoe muito, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor tenha uma noite abençoada, um culto abençoado. E eu quero agradecer também a presença de cada pai que está aqui, a cada pai que está nos acompanhando. E eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Quero ouvir a pastora Nilceia essa noite. Amém. Pai seja com todos, amém? Pai seja com todos, amém? Eu sei que está frio, mas Deus é que nos esquenta, amém? Glória a Deus por isso. Abre a sua Bíblia em Jeremias 17, amém? Jeremias 17, 5. Jeremias 17, 5 diz assim: Assim disse o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz de carne seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos, e não verá o porvir do bem, e habitará nos lugares secos, no deserto, terra salgada, inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele, como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, e a sua folha é verde, e no ano de seca não se preocupará, e não deixará de dar o seu fruto. Amém? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as situações das nossas vidas, muitas vezes, como a pastora falou, aqui está vazio. Muitas vezes nós se preocupamos com todas essas coisas, mas só que nós esquecemos de um detalhe, que o Senhor, Ele se faz presente sobre este lugar, e Ele escolheu a cada um para poder estar aqui. E o mais importante de tudo isso, minha pastora, a sua família está tudo aqui. Estão todas aqui. Então, por que não, sabe? Olhar para o Senhor e agradecer a Ele pela sua família estar aqui dentro e fazendo a obra do Senhor. Então, a palavra foi como foi dito aqui: maldito o homem que confia no homem, confia na força do seu braço. Então, nós temos que confiar no Senhor. Depois que nós continuamos ali aqui, mesmo no frio, nós vamos dar frutos. Então vamos esperar no Senhor, porque nós vamos dar frutos. Pastora, aqui ainda vai dar frutos. Então é só esperar. Só não podemos, sabe, fazer com a força dos nossos braços. A angústia vem, a tristeza vem, o desespero vem. Isso é normal, porque Satanás, ele está aí. Ele quer nos destruir. Ele quer que simplesmente nós olhamos para a situação, meu pastor, e baixamos a nossa cabeça, sabe, se inclinamos para ele. Mas o Senhor diz aqui que mesmo no tempo do frio, mesmo, sabe, está tudo ali, nós olhando, com nossos olhares, olhando para tudo e falando assim: Senhor, não vai, Senhor, não vai florescer. Senhor, não vai ter fruto. Mas o Senhor diz aqui que vai haver frutos, mesmo no frio. Por quê? Porque a nossa raiz, ela é profunda, pastor. Mesmo que venha, sabe, a tempestade, nós somos igual um coqueiro, meu pastor. O vento vem e nós se encurvamos até o chão. Daqui a pouco a tempestade passa e nós estamos ali, em pé. Nem sequer mexeu na nossa raiz, porque a nossa raiz, ela é profunda. Então não tem como. E ainda diz aqui na palavra do Senhor, ainda 17:13, diz assim: fonte de nossa esperança, Senhor,
todos os que todos que te deixam serão envergonhados, e os que se desviam de mim serão escritos na terra, porquanto deixaram a fonte de água viva, o Senhor. E nós não deixamos essa água viva, meu pastor. Nós não deixamos essa água viva, aonde nós estamos plantados e aonde nós vamos dar frutos. Então não desanime não, meu amor. Pode até estar vindo a confusão, pode estar até angustiado o seu coração, mas não se preocupe. O choro, ela vem por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã sobre a sua vida. Porque quando você canta, eu não sei se você já ouviu um pássaro cantando. Eu não sei se você já prestou atenção em um pássaro cantando. Quando você está, sabe, no meio ali de uma floresta, eu não sei se você já viu isso, eu já tive essa oportunidade. Então você está no meio ali da floresta, você simplesmente para e daqui a pouco começa um cântico de um pássaro. E você para e você começa a escutar. Só que os outros pássaros, eles se calam para escutar o outro pássaro cantar. Então é assim sobre a sua vida, sabia disso? Você sabia disso? Que quando você começa a cantar, você sabia que o céu se move sobre a sua vida e sobre este lugar? Então fique em paz, meu amor. O Senhor, Ele está no controle de tudo sobre a sua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Porque quando você louva, automaticamente os anjos do Senhor vêm e falam: a minha filha, olha lá, ó. Fala para os anjos do Senhor: a minha filha lá, ela está louvando. Está difícil, não está fácil, mas ela está louvando ao Senhor. Na hora que você estava cantando, eu estava falando assim para o Senhor: Senhor, eu gostaria muito, Senhor, de, sabe, cantar igual ela. Mas eu sei que o Senhor tem um chamado para cada um. Sabe por quê? Porque quando eu estou em casa, eu louvo o Senhor o dia inteiro. O dia inteirinho. Quando meu marido chega, ele olha para mim: essa televisão ainda está ligada, esse louva. Eu falei: está ligado ainda, e vai ficar até a hora que o Senhor fala assim: desliga. Eu canto o dia inteiro, levanto, ligo a minha televisão e canto o dia inteiro. Sabe? E eu olho assim, eu falo assim: isso é bom. Quando nós louvamos, quando nós tocamos um instrumento. Sabe? Porque quando está naquela angústia, naquela tristeza, nós sentamos num cantinho e olhamos para Deus: Senhor, isso agora é para você. E quando nós terminamos de louvar, quando nós terminamos de tocar, o Senhor derrama o refrigério sobre as nossas vidas. Então saia daqui nessa noite com o seu refrigério. Saia daqui dessa noite com a certeza das bênçãos sobre a sua vida. Deus não esqueceu de nenhuma promessa sobre a sua vida. Deus jamais vai te deixar. Então fique em paz, porque é Ele que está no controle de tudo. Pastor, erga a sua cabeça, meu pastor. Erga a sua cabeça. Não fique, sabe, cabisbaixo, não fique agoniado. Erga a sua cabeça. Porque o Senhor vê as suas lágrimas. O Senhor vê, sabe, meu pastor, quando você coloca o seu joelho no chão e muitas vezes você diz para o Senhor assim: ah, Senhor, muitas vezes eu não consigo nem botar mais o joelho no chão. Muitas vezes, meu Senhor, eu estou aqui pela sua misericórdia. Senhor, me ajuda a levantar, me ajuda somente a olhar para Ti. O Senhor está dizendo para você, meu pastor: fique em paz, porque Ele também está no controle de tudo. Como diz a palavra, vai haver frutos. Está frio, vai vir o inverno, vai vir a primavera, mas vai haver frutos. Não esqueça disso, meu pastor. Agarre nessa promessa do Senhor. Vai haver frutos. E todas as suas orações e todas as suas lágrimas, o Senhor, Ele vê e Ele recolhe a cada uma delas, meu pastor. Então fique em paz. Eu agradeço a minha rica oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Eu falei tanto de planos, né? Eu falei que às vezes a gente faz tantos planos. E hoje eu tinha feito um monte de planos com as crianças, de preparar café, de fazer isso, fazer aquilo outro. Eu acordei com uma enxaqueca que eu não conseguia abrir os olhos. E aí eu vim para a igreja hoje, mas pensando: a missionária Maísa vai dirigir o culto. Aí eu sentei ali e o Senhor falou: é você que vai. E aí eu falei para o meu esposo, comecei a dirigir o culto, sentei ali, eu falei: eu esqueci de algo. Eu esqueci de fazer a leitura da palavra oficial. Eu peço perdão aos irmãos, tá? E eu quero chamar o pastor para fazer a leitura da palavra.
Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. O pastor Isaac é bonito, né, presbiteranos? Eu olhei o meu terno lá no guarda-roupa, abri, preguei ele, puxei, depois coloquei de volta. Ó, se tivesse nós dois aqui, nós dizíamos, rapaz, nós estamos chique, né? Se fosse uma irmã, ela dizia, meu Deus, por que eu não troquei de roupa? A irmã veio com a mesma roupa que a minha. Já viu isso, irmã Raquel? O homem, quando olha assim, está todo mundo igual, fala, nossa, nós estamos chique, né? A mulher fala assim, se eu soubesse, não tinha vestido essa mesma roupa. Né? Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. E Deus abençoe, pastora. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E vai haver frutos, sim, irmãos. Eu tenho certeza disso. Amém? Tenho certeza absoluta, pastora, que é Deus falando na sua boca, nos seus lábios, trazendo uma palavra de fortalecimento para as nossas vidas. Amém? E quero dizer para os irmãos que às vezes nós deixamos a ser levado por tanta coisa no dia de hoje, não é verdade? Que é intitulado o Dia dos Pais, mas o Dia do Pai é todo dia. Amém? Todo dia ou todos os dias os filhos deveriam olhar para o seu pai e olhar para ele com um olhar de amor. Por incrível que pareça, ontem eu estava sentado falando com alguém e disse como as coisas mudaram. Porque a gente ia visitar alguém com os nossos pais, chegava lá aquelas pessoas de idade e nós dava bênção seu José, bênção seu João, seu Manuel, Dona Maria. Como as coisas mudaram, e hoje nós chegamos na casa de alguém, se brincar, a primeira coisa que a gente pergunta é o quê? A senha do Wi-Fi. Toninho de Aripibu, cantor abençoado, ele gravou um hino falando sobre isso. A primeira coisa que a gente chega, o celular, a internet está fraca, a gente pede o que é a senha do Wi-Fi. Já não dá mais bênção com aquela pessoa, as coisas mudaram. Nós mudamos, não foi o mundo, nós mudamos. Amém, meus irmãos? O filho levantava de manhã, se o pai estivesse sentado ou tomando café, a primeira coisa que o filho fazia era benção pai, pegava na mão, e o pai pegava na mão, beijava a mão do seu filho e falava, Deus te abençoe. As coisas mudaram. Presbítero Anderson, você ainda pode ainda ensinar os seus filhos todo dia da bênção, né? A gente ainda podemos fazer isso. Amém, meus irmãos? Mas hoje é o seguinte, o filho levanta com aquele cabelo todo arrepiado lá, né? E aí, coroa? Não é mais senhor, não é mais senhora, é você. As coisas mudaram. Mas Jesus Cristo não mudou não, amém, meus irmãos? Então, filho, honra seu pai, pai, honra seu filho. A Bíblia diz que não é para o pai causar a ira aos seus filhos, a ira, não é isso? Amém? Provérbios, capítulo de número 23. Eu quero ler o 24 e o 25. Eu quero ler o 22 a seguir. Que diz assim, 22. Ouve o teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gera um sábio se alegra nele. Amém? A Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelos teus filhos que estão aqui, Senhor. Quero te agradecer, Deus, por minha vida. Quero te agradecer pelo meu pai que não mais está aqui, pela minha mãe que não mais está aqui, Senhor, que já partiu para a eternidade, mas eu quero agradecer
porque através deles, meu Pai, eu vim a este mundo e estou aqui e tenho uma voz para te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pela vida, Senhor. Quero te agradecer pela família. Quero te agradecer pelos irmãos que estão aqui, pelos obreiros da tua casa, pelas obreiras da tua casa, pelas crianças que são futuros pastores, missionárias da tua casa, Senhor. Quero te agradecer por tudo, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E que os filhos venham amar os seus pais, que os pais venham amar os seus filhos, e que a família, Senhor, como é teu projeto, continue sendo o teu projeto, continue sendo o teu maior bem, Senhor Deus, ó Pai, a casa, a família que o Senhor constituiu. Abençoa, Deus, a nação brasileira, abençoa a família, e que nós venhamos cada dia mais valorizar a família, valorizar a vida, valorizar o bem maior que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe. Poder se sentar, meus irmãos. Quero retornar o microfone e quero dizer o seguinte: que se hoje o filho pudesse comprar aquele carro do sonho para o seu pai e presenteá-lo, o guincho viesse até a casa com aquele presente lindo, com aquela fita amarrada no meio, com a melhor frase que tivesse, não seria maior do que o respeito, a consideração e o amor ao seu pai, e vice-versa. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Vamos ouvir o presbítero Anderson. Não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou esse lugar. Aleluias. Não vá sem eu antes lhe falar. Saúde, irmãos, da paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu não vou espanar em cima do capítulo que eu mencionei, mas eu vou falar que quando nós estamos em uma só carne, em um só pensamento, firmados na palavra do Senhor, nós conseguimos educar nossos filhos. Como o pastor mencionou, tudo hoje em dia está difícil. Eu tenho filhos de outra relação do primeiro casamento, e é difícil também a convivência, porque parece que os pensamentos deles estão totalmente equivocados. Eles não querem mais estar perto, vamos dizer assim, porque implantam na cabeça dele aquilo que é errado. Então eles acabam esquecendo aquilo que está certo e começam a fazer o que é errado. Como fala que o filho tem que honrar o pai, é que o filho tem que entrar sempre em contato com o pai, sempre estar presente junto com o pai. Aonde que o pai estiver, o filho esteja junto. Porque eu percebo que
tudo isso está mudando nos dias de hoje. Nós estamos no século 21 e as coisas cada vez mais estão mais escassas. Aonde pelo qual muitos não querem mais estar perto do seu pai. Só lembra do seu pai para quando está passando necessidade ou então alguma dificuldade. E isso é muito ruim, muito chato. Eu também já perdi meu pai. Vai fazer 4 anos. Mas nem por isso eu deixei de estar aqui a prestigiar os pais que aqui estão e aqueles que estão nos ouvindo. Lembre-se, você que está ouvindo, como eu e você que estamos aqui, para que nós possamos valorizar cada momento. Porque tudo aquilo que eu aprendi com meu pai, eu levei e levo até hoje. Porque nós temos que ser sábio, nós temos que aprender a lidar com situações, não ser julgadores, mas estar sempre próximo do seu cônjuge, dos seus filhos. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos ouvir o evangelista Breno, sem perca de tempo. E eu já quero dizer, né? Acho que meu pai, ele não está acompanhando, mas ele vai ouvir, com certeza. E quem já ouviu meu testemunho, lembra que eu falei da transformação de Jesus na vida do meu pai. E eu sou muito grata a Deus pela transformação, pela oportunidade que Ele me deu de ser sua filha. E eu quero dizer para o Senhor, mais uma vez, que eu te amo muito e eu tenho muito orgulho do homem que o Senhor é. Evangelista Brandon. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É, de fato, uma data especial, uma data a todos os pais, que sempre orienta, que sempre guia, né, seus filhos. E apesar, né, irmãos, da gente estar aqui como peregrinos nesse mundo, né, apesar da gente ter os nossos problemas e dificuldades, já foi falado aqui, como foi falado aqui, temos um Pai Celestial. E esse Pai Celestial, Ele cuida de nós. E a palavra mesmo fala e nos dá esse conforto que, mesmo que seu pai e sua mãe te abandone, o Pai Celestial nunca vai nos abandonar. E não me estendendo muito, mas eu gostaria de relembrar a história de uma pessoa, né, que prova que existe um pai cuidando da minha e da sua vida. E não só isso, não se limitando a só isso, Ele cuida de todas as outras coisas também. E imagina o quão ocupado está o nosso Pai Celestial, quando a gente quer uma resposta agora, para hoje, para ontem, mas Ele sabe de todas as coisas e o tempo está nas mãos dEle, então Ele sabe a hora certa. Olha só que interessante, quando Jó pede uma resposta a Deus e Deus o responde. E pense da perspectiva de como um pai, quando um filho quer alguma coisa, e o pai talvez justifica, calma, você está muito ansioso, você quer isso, você quer aquilo, mas eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu sei a hora certa de te entregar isso ou não. E olha que lindo, meus irmãos, quando Deus responde a Jó, Ele responde em um redemoinho. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estava você quando eu fundava a terra? Faz-me bem saber e tenha inteligência. Quem pôs as medidas, se é que o sabes? E quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntavam, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam, onde? Ou quem encerrou o mar com as portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quem eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Eu vou avançar, irmãos, porque Deus dá uma resposta muito grande. Sabes tu o tempo que as cabras montesas têm filhos? Ou observastes as servas quando dão as suas crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabes quanto tempo o seu parto?
Quando se encurvam, produzem os seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem, o trigo, saem, nunca mais tornam para elas. Quem despediu o livre, o jumento montês? Quem soltou as prisões do jumento bravo? A qual deu ermo por casa e terra salgada? Ele avança. Ou fiarás dele que torne o que measte e o recolham a tua eira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e pernas. Ela deixa os seus ovos na terra e os aguenta no pó. Irmãos, eu não vou ler os capítulos inteiros, mas é uma resposta imensa do nosso Senhor aqui e o nosso Pai Celestial, que basicamente eu entendo: filho, filha, olha quantas coisas que te cercam, que eu estou cuidando e você preocupado. Olha quantas coisas, foi falado aqui também, sabiamente, de um cântico de um passarinho. Olha cada detalhe. É você que está cuidando dessa ave, desse passarinho, do pica-pau, do tucano. É você que está onde você estava quando coloquei os firmamentos no mundo. Onde você estava quando eu coloquei as portas nos mares. Onde você estava? Filho, filha, eu estou cuidando. Então, assim, apesar de Jó ter passado tudo o que ele passou, Deus estava cuidando dele. E depois, avançando para o capítulo 42, respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, depois de 2 páginas de resposta, e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Irmãos, em outras palavras, em outras traduções está: nenhum dos seus planos também podem se frustrar. E que sabedoria do nosso Pai Celestial, porque Ele está cuidando de nós, porque Ele também cuida. Ele pergunta, imagina a cabeça de Jó ouvindo tudo isso: nossa, mas ele falou de quem cuida de avestruz, e mudou de assunto e foi: quanto tempo é um parto de uma cabra montanhesa? Quanto tempo você sabe disso e daquilo? E você observa: nossa, é tanta coisa que Deus está cuidando. Eu falo isso, irmãos, porque Deus sabe do meu coração e sabe que, assim como qualquer outra pessoa, temos os nossos problemas, né? Que a gente precisa entregar nas mãos do Senhor. A gente precisa ter a fé de entregar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe de tudo. Eu sei que tudo o Senhor pode fazer, e eu sei que nenhum dos planos dEle podem ser frustrados. Então, irmãos, eu estou debaixo dessa palavra, debaixo de uma promessa, eu estou debaixo da palavra do Senhor. Então, o que pode vir para me atingir? Se é Ele que cuida de todas as coisas, desde o nosso universo até o micro, os átomos, os micróbios, as coisinhas pequenininhas que a gente não enxerga. É extremamente complexo, mas Deus está cuidando de tudo. Amém, irmãos? Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. E eu também, desde já, eu quero agradecer minha oportunidade, agradecer a Deus por mais um dia estar aqui, como eu já falei, pela oportunidade de poder cultuar, de louvar e adorar o Senhor. Como cada um já falou, né, de dificuldades. Hoje é o Dia dos Pais, tem aqueles que se alegram, tem aqueles que se entristecem, mas o que eu aprendi foi: nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos bons, nos momentos maus, em todos os momentos, nós temos que adorar ao nosso Deus, agradecer ao nosso Deus, porque tem coisas que acontecem em nossas vidas que são nossas escolhas, são frutos das nossas escolhas. Tem coisas que acontecem em nossas vidas que são permissões do Senhor para que gerem aprendizagem, para que gerem testemunho, mas o Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele conhece os nossos limites, Ele sabe até onde nós podemos ir. E se chegar por acaso algum momento que a gente olhe e fala: Senhor, eu não consigo, então nesse momento que a gente possa entregar nas mãos do Senhor. Tem dias que a gente se entristece, sim. Tem dia que a gente se sente mais fraca, sim. Mas em todos os dias o Senhor está conosco. Em todos os dias o Senhor cuida de nós. E eu agradeço a minha oportunidade. Quero passar para o pastor para orar pelo preleitor da noite. Amém? Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Eu
os irmãos mandaram mensagem, nem o grupo da igreja hoje eu não respondi. Amém? Então, falando para os irmãos falaram, pastor, mandei mensagem, pastor, o pastor da igreja, porque na verdade eu entrei no Zap 2 vezes, porque foi 2 ligações que foram feitas. Uma foi Miguel, a outra eu não sei quem me ligou, mas foi 2 ligações. Eu entrei no Zap. Então, as mensagens eu vou responder sim depois, mas não respondi nenhuma mensagem, nem a do grupo da igreja não visualizei. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos receber o nosso pastor. Então, foi anunciado que hoje tinha um culto, está no grupo da igreja, foi feito um banner, está no grupo da igreja. Então não vi as mensagens de quem me mandou mensagem, falando que por que não veio, não vi, não visualizei. Mas foi o convite, hoje é domingo, estamos aqui, amém? Então quero agradecer a Deus, a todos que estão presentes. De repente os irmãos que mandaram mensagem aí, eu não visualizei ainda, depois vou visualizar e vou retornar a responder, inclusive a mensagem no grupo da igreja. Mas é aquele domingo que às vezes a gente não quer, né, pastor? Tá no Zap, né? Também tem um momento da gente deixar um pouquinho ele de lado, né? Porque ele toma muito o nosso tempo. Amém, meus irmãos? Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos orar pelo pastor Isaac. Meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, aqui está o teu filho, o pastor Isaac, que vai nos trazer uma palavra, Senhor, conforme aquilo que o Senhor colocar e já colocou no coração do teu filho. E nós aqui estamos com nossos ouvidos abertos e o nosso coração está preparado, ó Deus, para guardar a tua palavra. Usa o teu filho e fala conosco como tu queres falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Ainda de pé, meus irmãos. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém, Jesus. Eu já estou contente pelo frio, viu, irmão? Porque eu já tenho uma blusinha, né? Muitos não têm. Então eu sou grato a Deus pelo frio. Amém? Aleluia. Podeis assentar por um instante. Aleluia. Louvado seja Deus. Hoje, com um culto realizado para parabenizar os pais, né? Os pais presentes aqui. Isso é muito bom. Você é o próximo. Você é o próximo já. Aleluia. A última vez que eu falei isso, no ano seguinte, o rapaz ligou para mim e falou assim: pastor, a esposa está grávida. Eu falei: que bom, aleluia, que bom. É bom demais, viu, irmão? É bom demais, viu? E falar em pais, a Bíblia, ela relata algum nome de alguns pais na Bíblia. Pais que deixaram marcas. Me faz lembrar de Abraão, pai das nações, me faz lembrar de Abraão. Me faz lembrar também o pai, aquele pai aquela menina que morreu, antes dele ter um encontro com a mulher do fluxo de sangue. A menina morreu, Tabita, né? A de Jairo, isso. Jairo. Está até aberto aqui, irmão, mas eu queria forçar um pouquinho, aleluia, ô glória. E quantos outros pais que a Bíblia relata? Pais que deram certo e pais que não deram certo. Mas tem isso na Bíblia? Tem, irmão. Se nós formos olhar pela Bíblia, Davi foi um rei, fez isso e fez aquilo, mas pecou com a família, não se preocupou com os filhos, a ponto de um filho querer tirar a sua vida. Pode isso, irmão? Está na Bíblia. Não é eu que estou inventando. Me faz lembrar também um pai que recebeu uma notícia que o seu filho ia nascer. O nome dele acho que era Manoá, se não me falha a memória, no livro de Juízes, capítulo 13. Me faz lembrar, o anjo desceu, falou com a esposa, ele não acreditando, ele falou, queria que viesse falar comigo. O anjo voltou e falou com ele. Está na Bíblia, irmão, eu não estou inventando. Quando ele fica sabendo da notícia que a sua esposa vai ter filho, e teve um filho, o nome dele era Sansão, um homem forte, um homem poderoso,
Mas ele não obedeceu o seu pai. A direção qual era para ele? Sansão, você não pode passar navalha na sua cabeça. E eu já estava em pecado, irmão. Está entendendo? Você não pode beber bebida forte. Eu já estaria em pecado mais ainda. Hoje não, viu, irmão? Porque nem sempre eu fui, né? Mas já estaria errado, irmão. Mas por quê? Não deu ouvido ao pai. O ensinamento que Deus deixou para ele foi qual? Não deixa passar navalha, não deixa beber bebida forte. Detalhe, não se aproxime de cadáver. E tudo isso ele fez porque não seguiu a orientação do seu pai. Aí eu vou trazer para o meu lado. Se fosse eu, meu pai sempre foi bem severo, irmão. Servo de Deus, na congregação, não tem meio termo. Não estou dizendo que nas outras tem, mas na congregação não tem meio termo. É assim que nós temos que fazer, é assim que ensina. Duro. Você tem que ir, você tem que estar. Os ensinamentos do meu pai era apertado mesmo, para todos os filhos. Mas eu penso comigo, às vezes a gente aperta muito, a gente acaba espanando. Aí a gente perde aquilo que é de mais valor. Porque apertou demais. Hoje, nos dias de hoje, não é que a igreja mudou muito em relação a isso, a ser severo demais, perdeu muitos membros. E hoje também, graças a Deus, há uma flexibilidade entre os irmãos. Está entendendo o filho e o filho está entendendo o pai. A pastora foi bem, falou aqui, bom que todos os seus filhos estão dentro da casa do Senhor. Pelo menos é o que nós vemos. A gente fica contente. Para eu dizer, eu e a minha casa, não está mais ali, né? Servimos ao Senhor, eu tenho que levar meus filhos para a presença do Senhor. E tem horas que quando é pequeno, eu sempre falo isso, nós pegamos na mão, nós trazemos para a casa do Senhor, senta do nosso lado, vai para a escolinha, aprender um pouco de Jesus. Tem tudo um trajeto, algo acontecendo. E às vezes, de acordo com o que vai crescendo, nem todos firmam, viu, irmãos? Nem todos firmam. Bom seria se todos firmassem dentro da casa do Senhor. Mas chega uma certa idade, eu já sou dono do meu nariz. Quantos filhos de pastores estão fora da igreja? É porque o pai não ensina? Não, os ensinamentos são os mesmos. E a Bíblia é bem clara, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando eu ensino com exemplos, quando eu ensino com amor, as coisas mudam de figura, irmão. Porque eu não posso ser severo a ponto de tirar eles dentro da igreja. Por uns instantes, meu filho resolveu sair da igreja. Nós não ficamos apertando ele não, porque já está moço. Eu acho que quanto mais aperta, mais espana. Mais longe ele fica. Porque ninguém gosta de ser cobrado. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Seja novo, seja de idade. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas a gente tem que ter uma postura. O certo, ensinar o que é certo. O que a Bíblia nos ensina para fazer. Se nós pegarmos o versículo na Bíblia aqui, nós vamos ficar a noite inteira falando, pai, ensina os seus filhos, pai faz aquilo para os filhos, mas a Bíblia é bem clara, no livro de Efésios, capítulo 6, foi falado aqui hoje, honra o teu pai e a tua mãe, para quê, irmão? Para que os seus dias se prolonguem sobre a terra, é uma promessa. Mas como que eu vou honrar se eu sou o primeiro a tentar empurrar ele para fora? Como que eu vou ser honrado? Não tem como. Então a gente tem que aprender o quê? A ser meio que maleável. Não é abrir, deixar à vontade não, irmão. O pastor já está ensinando errado. Não, irmão, nós temos que ser maleável. Porque a ira deles às vezes é por pequenas coisas. Nós ainda toleramos tudo por ser pais. Mas o filho, é por poucas coisas eles explodem, né? Sei lá se essa é a palavra certa, ou
perdem a razão, eles perdem a razão, mas eles são assim. Porque a maturidade nos dias de hoje, somos nós que somos pais. Nós temos a direção correta, nós temos algo lá na frente que nós já estamos vendo lá na frente. O fato de ter passado por isso já e hoje, sendo um pai, você sabe, você tem a visão lá na frente. Você fala para o seu filho no dia de hoje, filho, vai fazer uma faculdade, vai se aperfeiçoar para você ser alguém. Ah, não, pai, no tempo certo eu vou. Agora está muito cedo para isso acontecer. Meu pai sempre falava, estuda, filho. Você não faz nada durante o dia, pelo menos estuda. Aí eu falei, para com isso, para que estudar? E ficava sem fazer nada. Vou usar um termo até vadiando. Era um termo meio chulo, mas vadiando, sem fazer nada o dia inteiro. Porque não dava ouvido ao pai. É dia dos pais, é dia de nós sermos ensinados também, porque nós também somos filhos. E Deus, quando olha para nós, Ele cobra de nós muitas coisas, viu? Principalmente quando você tem algo de fazer dentro da casa do Senhor. Aí Deus cobra de mim e de você. Né? Porque eu vejo aqui, nós somos todos líderes aqui. Não tem ninguém aqui que não faz algo. Está lá na porta cuidando. Né? A irmã canta, o irmão presbítero, a esposa, né? Missionária, né? Tocador. Todos nós temos algo a fazer. E o pai está vendo lá de cima. Você está fazendo certo? Está fazendo do jeito que eu estou te mandando fazer? A cobrança dele às vezes é até maior em nós, mano. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Ai, pastor, é tão difícil. Não, não é difícil, não. Basta nós obedecermos. É simples assim. A obediência faz com que gere a bênção sobre as nossas vidas. E quando eu sou obediente, eu não passo por dificuldade. Pastor, irmão, a obediência me faz levar as bênçãos. Porque eu não fico parado, prostrado nas dificuldades. Ah, não vai dar certo, isso não vai acontecer. Não, irmão. Manoá, quando falou com seus filhos, não faz isso, não faz aquilo. E Sansão, ele era um cara... Se ele pegasse essa caixa aqui, ele abria no meio. A Bíblia fala que ele rasgou um leão no meio como se fosse um cabrito. Quer dizer, com toda aquela força, mas não tinha entendimento de nada. E um detalhe importante na vida de Sansão, e hoje eu fiquei meditando nessa palavra sobre Sansão. Mas é dia dos pais, mas está falando de um filho desobediente, irmão. Eu até me questionei, Sansão foi bom ou foi ruim? Qual foi o exemplo que Sansão deixou para nós? Porque se nós vemos Davi ainda que pecou, ele se arrependeu, deixou um exemplo bom. Mas Sansão, a Bíblia fala que ele morreu muito mais no seu final, na sua morte, nos seus últimos dias, do que na vida toda. Quer dizer, só houve morte. Não converteu ninguém, não ganhou ninguém para Jesus. Pelo menos é isso que a gente entende, irmão. Um filho que não obedeceu coisa simples, irmão, só faz o que o pai está mandando fazer. Sabe quando Deus fala para nós assim, só faz o que eu estou te mandando fazer. Você está bem no teclado? Continua no teclado. Se amanhã Deus te der uma guitarra, se amanhã te der uma bateria, você vai se aperfeiçoar, você vai aprender mais. Um dia eu estava na igreja, aí o pastor falou para nós assim, você que é levita, você que é pregador da palavra, vem aqui à frente, que eu vou fazer você fazer algo que você nunca fez. Sabe por quê, irmão? Nós queremos fazer só o tradicional, aquilo que nós só aprendemos. Se eu te falar que um dia eu cantei como ministro de louvor, você fala assim, não acredito. Nem eu acreditava, mas eu cantava, eu era ministro de louvor. Mas o Senhor tem nos levado a caminhos diferentes. Filho, eu quero isso de você agora. Deus sempre vai querer algo de nós, mano. Algo de novo de nós. Ele quer que nós venhamos aperfeiçoar cada dia mais, aprender cada dia mais com Ele. Então, a posição de estar parado é pouco para Deus, irmão. Em movimento, a igreja tem que estar em movimento. Se hoje você está cantando, amanhã você está pregando. Tem que ser assim, irmão.
Não é só porque, eu já louvo, eu já estou com o meu lugar garantido no céu. Não, não é assim que funciona com Deus. Deus quer que você se aperfeiçoe cada dia mais. Eu vejo os filhos do pastor quando vem aqui, os dois pequenos, os adultos a gente sabe que vai falar mesmo, porque entende um pouco mais, mas a gente vê um pequeno falando do amor de Deus, do jeito que falou, é um texto difícil de você falar, viu, irmão? Quando fala dos dois meninos lá, um quer o dinheiro e o outro não quer o dinheiro, é difícil de falar, irmão. Mas o menino pegou a palavra, leu o texto, explicou o texto, mostrou a profundidade onde Jesus estava agindo. Então, quer dizer, a gente aprende com as crianças. Nem precisou apertar ele para fazer isso? Não, irmão. É a sua oportunidade, é a sua vez de fazer algo para Deus. E sabe o que eu achei mais interessante? Depois ele veio, depois de ter lido aqui, ele sentou ali e tocou ainda. Se eu fizesse duas coisas, meu Deus, aí eu já seria o máximo, viu? Acho que Deus ia lá de cima e falar assim, meu Deus, hein, Isaac, você hoje arrasou. Está entendendo? Irmão. Porque nós estamos acostumados a fazer só uma coisa. Né? Eu falo nós homens, viu, irmão? Porque eu sou meio assim, viu? Às vezes a pastora fala lá em casa, você deixou a toalha lá. Pera, eu já ia tirar, porque eu deixei lá só por um segundo, mas eu já ia tirar. Eu acabei de usar ela, mas é assim, a gente acaba deixando para fazer depois. Então vamos nos aperfeiçoar. Deus está sempre olhando para mim e para você. Ele quer que nós venhamos nos aperfeiçoar, irmão. Qual é o ensinamento para nós nessa noite? Eu não estou pregando, tem que ser pai, o pai durão. Pai é o provedor o tempo inteiro, não vai mudar isso. Pai é aquele que fica do lado, na necessidade, às vezes jogar uma bola, fala com um menino, às vezes até com a menina, senta do lado da menina, a menina quer pintar o pai, porque é assim, viu, irmão? Hoje eu tenho um neto lá e eu vejo como é difícil, viu? Vamos jogar bola. Vou jogar bola, menino, você está maluco? Depois o vô não anda. Pensa por esse lado aí. Mas é assim, ele quer. Às vezes ele chega lá com o pipa dele todo alvoroçado. Vamos lá soltar lá na rua de baixo, que lá não tem fio. A gente tem que fazer papel de pai de novo. Já fiz com o meu filho, agora tem que fazer com o neto. E eu gosto, viu, irmão? Oh, maravilha, é bom demais. Aleluia. Está entendendo? Nós temos que nos aperfeiçoar, irmão. Fazemos aquilo que Deus tem mandado nós fazer. Quando o pai falar para você assim, ei filho, o que você vai fazer hoje? Para onde você vai hoje? Porque nós temos inúmeros lugares para ir, viu? Talvez num dia de frio assim, estaríamos debaixo de uma coberta em casa. Porque não é pecado não, viu, irmão? Poderia estar no shopping, não é pecado, mas eu tenho uma prioridade. Deus falou para nós assim, para mim assim, é o culto hoje, você tem marcado. Então eu sei, eu entendo a voz de Deus, porque eu podia ter ligado ao pastor e falar, pastor, o senhor vai me desculpar, pastor, mas está muito frio, né? Eu não vou não, pastor. O pastor ia falar, tudo bem, filho, fica tranquilo. Mas não, irmão, eu tenho que ter compromisso com a obra de Deus. Quem me chamou foi Deus para fazer. E se nós não tivermos compromisso com a obra de Deus, nós vamos ter compromisso com o quê? Oh, Jesus, me ajuda, viu? Aí me faz ver esse Jairo. Jairo, a filha dele estava quase morta. O que ele fez? Eu vou de encontro a Jesus, irmão. A nossa função como pai é isso aí, é buscar o provimento para dentro de casa. Ele não foi atrás de dinheiro, atrás de médico. Ele foi atrás de quem podia trazer a vida. Eu vou, onde é que está Jesus, hein, Provito? Onde é que Jesus está, Provito? Não, Jesus vai estar lá na Assembleia de Deus. Reviver em Cristo, oh glória. É esse o nome, né? Jesus. Então eu vou lá hoje, viu? Porque eu preciso que haja cura dentro da minha casa. É a função do pai, irmão. É a função do pai. Ele podia ter parado no caminho, como Jesus parou no caminho, nem veio correndo para atendê-lo, mas sabia que tinha que fazer algo. Ele foi primeiro trazer a cura para uma mulher que necessitava de uma cura.
caminhada. Vai de encontro a Jesus, irmão. Vai de encontro a Jesus, não para não. Ah, mas pastor, o senhor não sabe como é que está a minha casa, se está difícil. Olha, eu cheguei aqui. Já não tem tapete que eu não levanto. Aleluia. Vai na minha casa, Jesus. Existe até um louvor que nós cantamos às vezes, né? Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa. Eu não sou muito cantar não, irmão, mas tem esse louvor. Eu tenho que fazer Jesus ir lá, irmão. Se interessar por algo lá na minha casa. Porque quando eu venho aqui, eu venho para adorar Ele. Mas lá em casa que está a situação. É lá que Ele precisa ir. Ele tem que ter livre acesso para entrar na minha casa, porque aqui é a casa dele. Mas lá na minha casa ele tem livre acesso para entrar também. Se nós formos pegar a Bíblia, eu falo há muitos homens da Bíblia. Jó, irmão, Jó orava todos os dias pelos seus filhos. Jó, vou dizer, hein? Jó tinha dinheiro, viu, irmão? Tinha dinheiro, tinha gado, tinha tudo. Tinha camelo, tinha tudo, irmão. Mas não adiantou de nada. Por quê, irmão? Porque quando começou a morrer, acabou. E ele desesperou? Não desesperou não, ele ficou tranquilo, viu? Eu acho que quando ele ficou mais preocupado, quando começou a morrer os 10 filhos dele. Nós falamos de perder um, irmão, e 10. Pelo que a Bíblia fala, foi num dia só. Dá para aguentar, irmão? De muitas vezes eu me apego lembrando da minha mãe, lembrando do meu pai. Irmão, eu tenho sentimentos ainda. Parece que não, mas eu tenho, viu? Às vezes eu fico assim pensando, a gente já muda de assunto porque não quer ficar sentimental demais, porque bate uma tristeza, a falta de estar perto. E da minha mãe eu fiquei até o final com ela, né? Passou por um asilo não repouso para idosos, mas a gente ficou lá o tempo inteiro, visitava, estava sempre perto, irmão, e ela quem sustentou a cada um de nós em oração. Então, a falta, você vai sentir. Tem pessoas que falam, não, você não pode lembrar mais não, você não pode nem chorar por causa dele, porque morreu. Não, morreu, está com o pai, irmão, mas a gente tem um sentimento, deixou um legado aqui na terra, tanto o meu pai como a minha mãe, deixaram um legado. A pastora falou, né, que vai brotar, a semente foi jogada e vai brotar, não vai murchar essa árvore, frutos que eles plantaram no passado, irmão. Porque as bênçãos é assim, irmão. Hoje nós plantamos ela, viu? Saímos semeando ela, lançando elas para amanhã, ou amanhã nós podemos colher os frutos. Nada é imediato, irmão. Só a salvação, viu? Se aceitar Jesus hoje, com o seu coração aberto mesmo, se Jesus vier te buscar, está com o Pai. Mas tudo é um processo, irmão. E às vezes nós não queremos passar pelo processo. Queremos pular etapas. É tão difícil andar com Cristo, é tão difícil ouvir a voz do Pai. Nós não queremos muitas vezes não ouvir a voz do Pai terrestre, o Pai na terra, o Pai que está do seu lado todo dia, e Deus que está lá em cima falando com você sempre, e você nem vê Ele, irmão. Porque Deus fala, viu, irmão? Deus fala, Deus responde. Aleluia, Deus. Porque eu fico analisando, às vezes, na Bíblia, alguns pais que chamam a minha atenção, desperta a minha atenção. Será que eu faria tudo isso que eles fizeram? Porque hoje parece ser fácil, viu? Servir a Cristo parece ser fácil. Você abre uma igreja, né? Coloca aqui algumas cadeiras, né? Bota um som, né? Parece ser fácil, mas não é não, viu? O Pai
o pastor, né, que é referência no lugar, ele chora pelos filhos que hão de chegar nesse lugar. Ele chora por aqueles que estão nesse lugar. Porque Deus quer cuidar de cada um de nós, irmão. Ele tem cuidado de cada um de nós. Eu escrevi muito, viu, irmão? Mas não adianta, eu não consigo ler. Não consigo ler. Aí o Espírito Santo vai me lembrando, viu? Salmo 128, né, irmão? Quer coisa melhor do que isso? Toda a família em volta da mesa. Eu sempre falo, eu procuro estar perto dos filhos, mas muitas vezes tem os filhos que não querem estar perto do pai. Ontem nós falamos em casa, será que eles vão vir aqui amanhã? Aí a esposa mandou um recado no grupo. Nós vamos para o culto de manhã e de noite. Porque primeiro eu tenho que agradecer ao Pai do céu, viu? Por estar vivo. Aí depois um colocou lá, eu vou na minha sogra primeiro, depois eu passo aí se der. Eu falei para ela, responde assim para ele, ó. Se quiser vir, vem, o pai está aqui, tá? Porque são pais também. E não estão preocupados? Não, irmão, tem que mudar isso aí. Então, os ensinamentos a gente tem dado. Vai para a casa do Senhor, ouve a Deus falar com você, para você começar a entender o que é honra. O que é honra, irmão? A gente fala de honra quando a gente vai cortar o pedaço do bolo, que a gente corta o primeiro pedaço, aí eu quero honrar alguém. Só nesse dia que você honra alguém? E os outros dias? Às vezes é difícil de querer entender isso. Não, nós temos que honrar o pai todos os dias. E foi dito aqui, viu? Pai e mãe, irmão, é todos os dias. Vamos ser mais, todos os segundos, viu? É assim que funciona. Porque na hora que fica meio debilitado, meio que com febre, meio que com isso, com aquilo, quem que vai correr? É o pai ou a mãe, não é o irmão, não é o vizinho, é o pai e a mãe. Está sempre ali, ó. Minha cunhada ligou pela manhã para a irmã dela e falou assim, essa noite o menino deu febre, deu isso, deu aquilo, tive que correr com ele no hospital. É o pai e a mãe nesses momentos. Aí na hora de honrar, de mostrar que você é filho mesmo. E um detalhe, viu? Muitas vezes o pai mesmo, ele é bom para os outros, no entendimento do filho. Não, meu pai é bom só para os outros, para mim ele é ruim. Eu não vejo assim não, irmão. Eu acho que falta entendimento para o filho entender o pai. Não, porque meu pai, quando vem alguém em casa, trata diferente, trata assim, trata assado. Não é? Às vezes é o modo do filho pensar. Pai não é ruim não, irmão. Pai está sempre para corrigir, para disciplinar. Que ninguém quer disciplina. Deus nos disciplina todos os dias. Todos os dias Deus disciplina nós. Porque não pensa que, não é pastor, não falha, não erra mais, não, continua sendo um ser humano, viu? E um pai ainda, viu? Eu procuro não irritar, mas a gente é ser humano, irmão. Quem está me entendendo aqui, irmão? Então eu vejo a posição dos pais, seja na Bíblia, seja nos dias de hoje, seja de cada um de nós. A nossa função como pai nós estamos fazendo, viu? Eu tenho certeza. Derrama lágrimas pelos filhos, derrama lágrimas pela igreja, que são filhos também. Não deixa de ser filhos. Ainda que estão criando discípulos aqui dentro, mas não deixa de ser filhos.
E é assim que Deus começa a tratar com cada um de nós, a abençoar cada um de nós. A pastora, quando lê o texto dela aqui, fala de inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. Na minha Bíblia fala inculcar, viu, pastora? Não lembro a tradução do que falando da senhora, mas a minha fala inculcar. Deuteronômio, né? É isso. Inculcar, quer dizer, rachar no meio e colocar dentro, seja obediente. Não é para gerar dúvidas, é mostrar a direção correta. Oh, Jesus, me ajuda, viu? Eu quero finalizar aqui, irmão. Eu sei que acaba meia-noite o culto, mas eu vou adiantar hoje, né? Glória a Deus, aleluia. Que diz assim, aqui um versículo que nós falamos 3 quinta-feiras atrás. E esse versículo ele traz aos nossos corações como Pai. Que diz assim: se porém não agrada a vocês a servir ao Senhor, escolha hoje quem irão servir: aos deuses dos antepassados, seus pais, né? Os antepassados, seus pais, seus avós. Aí ele continua dizendo, além do Eufratas ou dos deuses dos amorreus, cuja na terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quer dizer, a promessa foi lançada para mim. Eu como pai, foi lançada para mim a promessa. Basta eu querer que isso aconteça dentro do meu lar. Aí eu vou mandar mais uma vez: Senhor, passa lá em casa hoje. Tá com tempinho, Jesus? Passa lá em casa hoje, que eu preciso ter um diálogo contigo, eu preciso conversar contigo a respeito desse, a respeito dessa, a respeito daquele, a respeito dessa situação. Eu tenho que falar com ele, irmão. Porque se eu ficar talvez 1 hora, 1h30 conversando com o pastor vai falar: é verdade. Mas é verdade mesmo, irmão. É mesmo. Nós vamos orar, viu? Nós vamos orar e Deus vai trazer a solução. Mas se eu falar: pai, passa lá em casa hoje, eu vou poupar um pouco os ouvidos do pastor para falar diretamente com o pai. Não que nós não devemos de vez em quando parar com o pastor e ter um tempo de sala pastoral. Pastor, eu estou passando por isso, passando por aquilo, eu só preciso da sua oração. E ele, como pastor, como pai que vai orientar dentro daquilo que Deus colocar no coração dele. Dá para entender assim, irmão? Eu não sou um exímio pregador, não, irmão. Eu vou falando quando o Espírito vai enchendo o meu coração, viu? E Deus vai dando graça para mim, viu? E eu quero finalizar aqui dizendo algo que eu recebi nesse dia de hoje, e eu achei interessante e propício para falar no dia de hoje. Está escrito aqui assim: Feliz Dia dos Pais. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quem teme ao Senhor aqui? Aí depois embaixo diz aqui, nesse dia dos pais lembramos da paternidade, e é um reflexo do cuidado, do amor e da proteção do nosso Deus. Ser pai é mais que prover, é ensinar pelo exemplo. Exemplo nós temos que dar todos os dias. É um bom testemunho de ser servo de Deus. Todos os dias eu tenho que dar um bom testemunho. Principalmente para mostrar para os filhos. Principalmente para mostrar para os netos. Porque amanhã eles vão falar assim, eu quero ser igual ao meu avô. Eu quero ser igual ao meu pai. É o exemplo, meu. É o bom exemplo. Que muitos pais não estão dando um bom exemplo. Eu, antes de ser servo de Deus, ser cristão, apesar de ser conhecedor da palavra, eu fumava, eu bebia,
Mas eu nunca mandei meus filhos buscar um maço de cigarro para mim. Eles podiam me ver fumando dentro de casa, irmão. Mas vai lá no bar? Não, viu? E hoje eu posso falar, não é porque eu sou melhor não, mas meus filhos, nenhum deles, nem nunca beberam e nunca fumaram. Eu não sou melhor do que ninguém não, irmão. Mas a gente sempre falou, faz mal, viu? E depois que foi servo de Deus, aí embutiu mais ainda. Aí vem encucar. Não vai não, viu? Não presta. Vai estragar a sua saúde. Eu já fiz 3 cirurgias nas pernas por causa de varizes. E varizes é por causa do cigarro. Então hoje eu falo para eles, você quer passar o que eu passei? Não precisa, já tem um exemplo aqui. E o melhor, como a gente recebe mais do exemplo, quando a gente aprende muito com o exemplo, quando alguém viveu e fala para você, não faz não, que vai dar ruim. Para que eu vou passar por aquilo? Não, se alguém já falou que não é bom, eu nem vou tentar, irmão. Aleluia. Aí, deixa eu continuar lendo aqui para terminar, irmão. A pastora já falou para mim, 8 horas o culto hoje. Eu falei, tá bom, eu vou acabar no horário. Aqui, ser pai é mais que prover, é ensinar pelo exemplo, corrigir com amor, orar com fé, estar presente em cada dia e cada etapa da vida dos filhos. É importante o crescimento, quando você está ensinando, porque todos nós passamos um dia criança, né? Jovem, adulto, né? Chegar nessa idade aqui, bagunçada, glória. Mas os exemplos nós pegamos de quem nos conduziu, foi nos ensinando na caminhada. Que muitos não querem parar para ser ensinado. Muitos não querem aprender aquilo que Deus tem para fazer. Aí diz aqui o final, ser pai é ter capacidade de suportar a dor, o desprezo, calado por amor, sem esperar algo em troca. E às vezes nós estamos assim, o meu filho não me dá nada. Já aconteceu isso comigo, eu sou pai, viu, irmão? De vez em quando eu falo, nossa, eu comprei tanta coisa para esse menino, e quando é o meu dia, é um par de meia, meu Deus. É uma gravatinha, Jesus. Eles melhoraram, viu? Graças a Deus. Hoje já chegou um sapato, então quer dizer, está valendo a pena a oração, glória. Já chegou uma camisa, aleluia, glória. Nós não temos que esperar em troca. Os filhos são bênçãos? São, irmão. Mas a Bíblia fala que nós temos que abençoar os filhos. Não está assim, o filho tem que abençoar o pai. Eu não vi essa parte na Bíblia, não. Mas eu tenho que continuar abençoando os filhos. Aí diz aqui no final, que o Senhor fortaleça cada pai para liderar o seu lar com alegria, amar com paciência e instruir com a palavra. É a palavra que vai fortalecer os filhos. Vinda de quem? Vinda de mim e de você, sempre. E que em cada gesto seus filhos possam enxergar o brilho do Pai Celeste. Quer dizer, eu tenho que mostrar esse Jesus sempre, porque ele vai ter que sempre olhar para mim e falar assim, é porque Deus é na vida dele, viu? Porque Deus é na vida dela. É assim que tem que ser, irmão. E às vezes nós não estamos fazendo assim. A impressão que temos nós estamos cobrando demais dos filhos, e eu volto a dizer isso. Estamos querendo demais dele e não estamos dando aquilo que eles necessitam para o tempo, na sua etapa certa. Porque eu falo ainda, igreja é bom, irmão, é o melhor lugar para estar. Só que eu tenho que ter o tempo de igreja, eu tenho que ter um tempo de ir no shopping com a família. Olha lá, glória a Deus, saiu mais alto ali, está entendendo? Percebeu, né? Eu já vi que eu estou falando, e se eu estivesse lá perto, ela já ia... Escutou? Não, mas quando eu estou falando... irmão, porque às vezes nós ficamos assim, não, nós temos que ir para a igreja, mas quando é que para dar um passeio com os filhos?
Eu tenho o hábito de fazer, já falei uma vez aqui, falo de novo, uma vez por mês nós nos reunimos para conversar, irmão. Deixo até de vir para a igreja para estar com eles. Porque assim eles vão aprender e vão fazer com os filhos, e assim os netos vão aprender e fazer com os filhos também. Tudo tem o seu tempo certo, irmão. Ah, mas não dá para me viajar porque isso, porque aquilo. Não, irmão, nós temos que procurar trazer o tempo dentro daquilo que nós podemos fazer, irmão. Está entendendo? A igreja é bom, viu? É ótimo ser igreja. Por isso que eu falo sempre, igreja é bom demais. As instruções vêm da Bíblia para nós. Às vezes nós não fazemos porque não damos ouvido ao que o Pai está falando. Eu sei, o glória a Deus, o aleluia, para na hora, eu sei, é sempre assim, Está entendendo, irmão? Então vamos nós ficar mais apercebidos o que o Deus está falando para nós. O que Ele está querendo de cada um de nós. Aonde eu preciso melhorar? Seja como pai, seja como filho, seja como servo. Aonde eu preciso melhorar? Sempre nós temos que melhorar em algo. Aperfeiçoar mais em algo. Porque se achar que está bom dessa maneira assim, cuidado, irmão. Você pode olhar na Bíblia, os homens de Deus, todas as vezes que paravam diante de um servo de Deus, Deus falava assim: levanta, sai do comodismo. Levanta, sai do comodismo. Não foi assim que ele falou? Com Jeremias? Antes de quebrar o vaso, Jeremias, levanta e desce na casa do oleiro. Que eu preciso falar com você. Mas a posição dele, com certeza, ele estava bem acomodado, viu, irmão? Um banquinho azul desse aqui, coisa linda, hein? Maravilha, Jesus, é bom demais estar aqui. Não, levanta, vai ficar até quando aí? Então, vamos nos posicionar. E qual é a posição do servo de Deus? Aquele que conhece e ouve a palavra de Deus. É em pé. E muitas das vezes com os joelhos dobrados, viu? Pedindo misericórdia para Deus, para que o Senhor possa trabalhar mais e mais em nossas vidas. Amém, irmão? Eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Talvez eu não consegui expressar, com o meu vocabulário, com a minha fala, muito pequeno, irmão, diante da imensidão do nosso Deus, é pequeno, mas eu tentei passar o melhor. Espero que os irmãos tenham entendido a palavra nessa noite. Amém? E que o nome do Senhor seja sempre louvado e as palmas louvam o Senhor. Graças a Deus. Amém? Aleluias. Eu quero agradecer ao presbítero Anderson também, Markel. A senhora Maísa está desde cedo aqui, né? Mora lá do outro lado, com suas crianças aí, nesse frio, mas estar aqui, Deus abençoe. Amém? Porque está frio. A irmã poderia ter dito hoje, eu não vou, presbítero Anderson, o meu bem, o meu amor, não sei como que chama, né? Eu vou ficar com as crianças em casa, está frio. Não é isso que o pastor falou? Mas a irmã acompanhou, pegou seus filhos, suas crianças e estar aqui. Amém? E como ele falou, poderia ter tido um lazer. Esses dias vocês tiveram um lazer, não foi isso? Domingão, vocês foram sair um pouquinho, comer um churrasco, faz parte. Graças a Deus, amém? Mas hoje a irmã está aqui dizendo o seguinte: vai na minha casa, Jesus, né? Entra na minha casa, Senhor. Amém? Graças a Deus. E quando o pastor falou de obediência, eu me lembrei de Deuteronômio 28, né?
se ouvir atentamente a voz do Senhor e fazer cumprir tudo aquilo que está escrito nesse livro, Ele fará cumprir na sua vida, que aonde você colocar as mãos vai ser abençoado, os seus pés serão abençoados, sua casa será abençoada, lá no gado, no campo será abençoado, na maçadeira, em tudo que pôr as mãos será abençoado. Mas primeiro tem que fazer o quê? Ouvir a voz do Senhor. Foi isso que o pastor também falou nessa noite. Missionária Maísa, louva a Deus com forma de agradecimento. Amém? Graças a Deus. Vamos louvar então, esse hino é um hino de agradecimento. Acredito que os irmãos devam conhecer. Vamos agradecer a Deus por Ele ser um Pai presente. E irmãos, me desculpem, porque eu vim aqui, cantei, nem parabenizei. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Pastor Marivaldo, que ele, não sei se os irmãos sabem, mas ele não é meu pai de sangue, né? Mas é um pai de consideração, que cuida e tem um carinho de pai, a gente considera assim, todos nós. Vamos louvar ao Senhor, amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. De novo. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, nós fizemos uma breve e singela homenagem aos pais. Amém, os pais, a gente até caçou no Instagram da pastora Nilceia a foto do pastor com os filhos. A gente achou. Tá aí, é simples, mas é de coração, a gente não poderia deixar passar em branco. Então, mais uma vez, feliz dia a todos os pais, que vocês continuem sendo o abrigo, o refúgio dos seus filhos, que vocês continuem sendo força, exemplo, e que Deus os abençoe, que Deus os capacite, continue dando sabedoria, porque até mesmo depois de grandes, né,
Nós sabemos, a gente que é filho sabe que a gente precisa de instrução, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de um apoio. Então, parabéns a todos os pais, que Deus os abençoe. Vocês são preciosos para Deus. Amém? Pequena te admirei, sua força, sua bravura, sempre me inspirei. Em seus braços gigantes, me sentia ser. Pai, meu herói, desde pequena te admirei. Sua força, sua bravura, sempre me inspirei. Em seus braços gigantes, me sentia ser. Quero agora passar para o nosso pastor, encerrar o culto também. Graças a Deus. Meus irmãos, ficamos de pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por tudo que o Senhor tem feito, pela sua palavra e pela oportunidade de estarmos aqui. Amém? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor Deus, por mais uma vez, meu Pai, estarmos na tua casa, na tua presença. Quero te agradecer, meu Deus, pela palavra ministrada pelo teu filho, pastor Isaac, pela vida da pastora Nilce que está presente, ó Deus, pela vida do presbítero Anderson, da irmã Raquel, meu Deus, do presbítero Mateus, da missionária Maísa, do evangelista Brendo, ó Deus, pela minha vida, a vida da minha esposa, ó Pai, a vida do Miguel, da Heloísa, do Antônio, ó Deus, da Maia, ó Deus, do Neemias, Pai, abençoa a nossa casa, a nossa vida, abençoa este lugar, Senhor Deus, guarda as nossas vidas, livra-nos de todo mal, abençoa, meu Deus, a cada um de nós, meu Pai, nos dê uma noite abençoada na Tua presença, guarda as nossas vidas e nos conceda a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, digam amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.